Olá, gente! Mais um AmiCast patrocinado pelo Espaço Terapêutico AME. Eu sou Ana Maria Rebelo, psicóloga e terapeuta de Barras. E hoje eu estou com a Kemi, psicóloga, psicanalista, né? E eu, gestaltista. Mas nós nos damos muito bem, não somos inimigas, Não. tá? Então, hoje o papo vai ser com ela e a gente vai abordar aqui a questão da saúde mental, em função do Janeiro Branco, né? E que nós precisamos realmente cuidar da nossa saúde mental, né, Ken? Sim, nós precisamos sim. Então, E muito obrigada pelo convite. Fiquei até surpresa pelo convite. Muito obrigada. E como ela disse, nós não somos inimigas. Estamos todas aqui pela saúde mental, não só da gente, também dos outros, né? Dos nossos pacientes, dos nossos clientes, como vocês chamam. E o Janeiro Branco é simbolizado a isso, né, do cuidar do outro. Não só cuidar do outro, mas as pessoas elas precisam aprender a cuidar de si também. A maioria das pessoas, algumas pessoas não buscam terapia porque acreditam que não faz muito sentido a busca da terapia. E dentro do set terapêutico é que eles vão entender o encontro consigo mesmo. E é aí onde encontra o seu verdadeiro eu, que é exatamente essa simbologia da saúde mental. É quando você entende quem você é e você começa a transmitir isso para as pessoas ao seu redor. e isso é muito interessante que você está colocando, porque quando a gente diz assim, olha, você tem que entender quem você tem que buscar o seu eu, né? O seu significado de você. A maioria das pessoas interpreta assim, pronto, agora eu vou sair brigando com todo mundo porque saíram me sufocando. Não, Não não é é isso. isso, tá? Muito pelo contrário. Eu tenho que entender quem eu sou, como eu sou, para poder também entender como eu permiti que o outro fizesse uma interferência tão grande na minha vida a ponto de eu me sufocar, de me sentir sufocado, né? Sim. E assim, isso também faz com que é, você mostre para o outro quais são os seus limites. Porque se você se conhecer e conhecer os seus limites, você vai começar a tornar consciente aquelas pessoas que estão ao seu redor de qual é o seu limite. Que geralmente eu digo a regra dos três potes, né? Que é a primeira vez que a pessoa faz algo com você ou algo que não te agrada, você tem pela responsabilidade de tornar o outro consciente disso, né? Então, dá consciência de que eu não gostei dessa situação, não foi legal. Se repete um novo evento, o mesmo evento, vamos colocar assim, e aí vem o segundo pote, que é o quê? Tornar ciente. Olha, primeiro, eu tenho a responsabilidade de te dizer que não foi legal. O segundo é, tudo bem, eu vou te dar o benefício da dúvida, de que as pessoas são humanas, que elas erram, e tá tudo certo, mas que você saiba que não foi legal isso que você praticou comigo. O terceiro pote é o seu limite. Porque se a pessoa é capaz de praticar a primeira, você já conversou. A segunda, você compensou. A terceira é porque a pessoa não te respeita. Ela não respeita o seu limite, ela não respeita a sua forma de ser. E aí vem o grande impasse, que todos nós temos isso. Você vai dar mais um pote para essa pessoa? Ou você vai interromper ali e dizer, esse é o meu limite? E na terapia a gente começa a se conhecer para que para que a gente conheça os nossos limites. A maioria das pessoas dão o quê? 2, 3, 4, 5, 6, 10 potes. E aí chega um ponto de um estado emocional tão fragilizado, a pessoa se torna tão quebrada que ela não sabe mais como lidar consigo, com o outro, ou com o ambiente em que ela está convivendo. Por quê? Porque ela não se conhece. Exatamente. Aí é por isso, gente, que hoje que eu digo, né, há alguns anos, aí de uns anos para cá, o que aumentou grandiosamente na nossa sociedade? Pessoas com depressão, com ansiedade, crise de pânico. Então, isso tudo é o que você não se conhece, se sente desrespeitado, mas não sabe colocar o Explicar o limite. porquê. E aí, quando você não coloca o limite, ou você afunda, deprime, né? Ou você se desequilibra de outras formas. Tanto que tem muita gente que surta,
né? E aí gera muitos outros transtornos que não cabe a gente estar detalhando. Mas a gente tem que deixar claro que isso é em função justamente dessa questão do saber perceber o seu limite, até para você saber qual é o limite do outro. Sim, você também entregar para a pessoa o limite que você precisa que ela respeite, né? E dentro da terapia é isso, é o se conhecer. Nós mesmos, enquanto terapeutas, a gente entra nesse rol também de se conhecer, porque nós precisamos cuidar, e isso é importante também salientar, que nós precisamos cuidar de nós mesmos para que a gente possa cuidar do outro. Olha, isso é um detalhe que eu acho fantástico. Eu, lógico, né, linda, poderosa como sempre, quando entrei para psicologia, achei que era para ajudar os outros, porque minha sanidade perfeita. A gente fica com aquela noção de que a gente não precisa de terapia, né? Exato. Uma noção erradíssima. Principalmente os freudianos, né? E, bom, Estou falando por mim. tá? E então, eu tive um professor fantástico que ele percebia que eu precisava, mas ele sabia que se ele chegasse para mim, que eu era muito assim, você falou, pá, te respondia na hora, fosse o que fosse, e tu que tinha que saber te virar, porque senão ia invadir mesmo a tua vida e te dando aí. Então, eu tinha assim, essa coisa não era bem uma agressividade, mas eu não tinha esse tato de estar pensando muito se ia te magoar ou não, eu falava e pronto. E esse professor, ele teve uma sacada perfeita, ele me chamou e disse assim, Ana, você deveria fazer terapia para ver como é que o cliente se sente. Não é porque você precisa, é para você sentir isso. Rapaz, eu achei, professor, tá certo, obrigada, eu vou fazer. Fui fazer, porque eu queria saber como era. Por curiosidade. Cara, quando eu cheguei na terapia, eu descobri que realmente eu precisava. E eu fui fazer. O meu terapeuta, dentro da linha da Gestalt, eu saía de lá, olhava para ele e dizia assim: não volto mais aqui contigo. Ia-me embora. Quando eu chegava no meio do caminho, pensando assim, irada com aquilo tudo que ele tinha me feito, né? Pensar e tal. Aí eu, meu Deus, como eu sou ridícula, eu vou ter que marcar, vou ter que voltar. Vou ter que voltar, é E isso voltar para mesmo. a terapia. E é assim que Porque, nossos pacientes se né? sentem. Então, é isso, gente, que a gente tem que entender. Muitas vezes a gente não está pronto, né, para ouvir e para se perceber falando também. E quando você se percebe, aí você quer se esconder, não vou voltar mais, eu tenho vergonha, para que eu falei aquele monte de besteira? E muita gente abandona a terapia. E não é para abandonar, muito pelo contrário, é para chegar lá, ter esse aprendizado. Olha, o cara lisa, quando eu chegava, voltei. É porque o ser humano ele tem um hábito muito peculiar, né? Que é de fugir quando sente dor. Né? Quando você tá com uma vela, por exemplo, você tem uma vela, se você já brincou daquela de ficar empurrando a vela, o cantinho da vela? Então, e aí quando vai chegando perto da chama, você faz o quê? Você puxa a mão. E o ser humano ele tem esse instinto natural de fugir quando ele percebe que ele vai sentir a dor, que ele vai abrir uma caixinha, que ele não está preparado para isso e que é exatamente essa questão, de não conhecer as suas emoções. Porque assim, você está triste. Tem um livro que eu gosto muito do Osho, não sei se você conhece, Vivendo Perigosamente. E ele fala sobre a totalidade. E aí as pessoas elas não conseguem lidar com isso, porque eu tô triste, não vou ficar triste, não tenho por que ficar triste. Vou lavar roupa, vou sair, vou ligar para uma amiga, vou passear, mas ela não entende, ela não se percebe, ela não reconhece, não, eu estou realmente triste, mas por que eu estou triste? Por que essa tristeza? Né? E o ser humano ele tem essa tendência de fugir para não sentir as coisas. E hoje ele fala de você viver com totalidade. Se você está feliz, você fique realmente feliz, mas você também entenda o motivo da sua felicidade. Se você está triste,
você fique realmente triste, mas entendendo também qual é o motivo da sua tristeza. Se você está com raiva, eu não chamo essa palavra. Se você está com raiva, você fique realmente com raiva, né? Mas você entenda o motivo da sua raiva, por que que você tomou essa decisão. O que que acontece com a maioria das pessoas? Por elas não conhecerem as suas emoções, elas ficam saindo de si e praticando até atos ilícitos. Por quê? Por conta do não conhecer as suas emoções e findar agindo por impulso, que é o que a maioria das pessoas fazem. Fogem do conhecimento de si, das suas emoções, e aí quando acontece uma situação atípica, que ela não sabe como lidar com isso, a primeira coisa é a emoção que ele está sentindo. E isso é muito interessante, porque nós temos hoje algo 24 horas aqui na palma da mão, que é uma ferramenta maravilhosa para muitas coisas, mas para isso é extremamente prejudicial para nós. Destrutivo. Por quê? Porque nós ficamos ali nas redes sociais, olhando a vida dos outros para não pensar na minha, para não pensar nos meus sentimentos. E mais, ainda fico acreditando que o mundo inteiro é feliz, só eu que não sou, Fica num processo de fuga, né? né? E fuga e um sofrimento muito grande. Porque quando você não se permite, né, se encontrar com você, aquela coisa do se olhe no espelho, mas se olhe além, né, do que esse espelho está mostrando, aí você vai se entender melhor e vai conseguir viver melhor. Porque é importante a gente saber como realmente eu posso modificar Sim. os meus sentimentos, como eu posso modificar. Eu não consigo me ver deprimida, depressiva, nada disso, mas isso sou eu, uma característica minha. E como eu não consigo entrar nisso? Eu busco me conhecer, eu busco entender que eu não consigo lidar por muito tempo com o mesmo fato de sofrimento. Então eu vou e resolvo, sabe? Aí eu sou muito aquele eu que não tem remédio remediado está, porém eu já analisei tudo que eu podia fazer e eu busco terapia, tá? E continuo, acho que é por isso que eu estou bem melhor hoje, né? E hoje não só a terapia a nível de psicologia, mas a de barras de axis, que é a terapia holística, e que ela expande muito a consciência da gente de forma bem leve. Então, gente, não deixem de buscar um profissional para lidar com a saúde mental, sabe? Que é muito importante isso na vida Isso da é gente. verdade. Porque assim, como você falou, a questão das redes sociais também. E nós temos o Dr. Google, né? Hoje em dia, você encontra alguém que chega no seu consultório e diz assim, acho que tenho síndrome fulana de tal. Tá, Chega com baseado em quê diagnóstico. que você pensa que você tem isso? Ah, porque eu pesquisei assim, assim, ok, mas que tal a gente fazer um processo de reconhecimento para ver se nós encontramos realmente essa questão? Não, não, eu já tenho. Né? Então, nós temos muito isso também. Outra dificuldade que a gente tem é o contato, a proximidade com a pessoa que busca esse atendimento. E é importante, gente, assim, às vezes, nem sempre nós terapeutas conseguimos ter esse contato positivo com os pacientes. Às vezes não dá mesmo, não consegue, você não consegue ter acesso, você não consegue ter uma intimidade, você não consegue ter esse contato mais próximo com o paciente. E vamos levar aquela coisa assim, mais comum, a minha energia não bateu com a É, o santo tua, não bateu, é né? isso mesmo. O santo não bateu, não tá dando certo. E geralmente levo muito isso dentro do meu consultório, que eu digo assim, e eu converso com os meus pacientes, geralmente nas primeiras sessões, eu digo, gente, olha, eu sei que tudo isso é novo e que você precisa ter uma certa intimidade. Se o santo não bateu, tudo bem, que você seja claro e eu vou te ajudar a encontrar outro terapeuta. Mas o que, que acontece em alguns pacientes? O santo não bateu, não foi legal o primeiro atendimento ou os primeiros atendimentos, e com isso a pessoa se frustra em buscar terapia novamente. Eu já encontrei pacientes que chegaram e disseram assim, olha,
Falei, a primeira vez que você faz terapia? Não. Faz quanto tempo que você fez a última terapia? Ah, tem 4 anos. Eu falei, por que que você tá com 4 anos que você... E ele disse, não, é porque eu fui e não gostei, e aí não fui mais. Deixa eu fazer Então, um parêntese aqui, gente. Eu contei aqui, né, que eu fui buscar a minha terapia, a forma como eu fui buscar. O primeiro psicólogo que eu fui, o santo não bateu, eu não voltei mais lá. Foi no segundo que eu fui, eu digo, não, é aqui. E aí o santo bateu e graças a Deus me ajudou, sim, sim. Então, tá? assim, é aquela questão de buscar realmente, eu costumo dizer, não é ajuda, mas buscar esse se conhecer. E nós mesmos, a gente, Buscar contribuição para a sua exatamente, vida. não conseguimos lidar com essas emoções. Então, a gente precisa de alguém do outro lado da lente para pontuar talvez algo que você não tenha percebido. Porque enquanto a gente está aqui nesse misto de emoção, vivendo todas as emoções possíveis, aqui todo mundo saltitando aqui, você não consegue ter uma visão com clareza. Mas alguém que está ali tricotando aquilo que você fala, né, você vai conseguir ter uma clareza melhor. Eu costumo dizer assim, gente, se você não falar, não é terapia. Por quê? Porque só se sabe o que você sente se você verbalizar. Você vai numa farmácia, você não chega lá e fica olhando para o farmacêutico e ele diz assim, já sei, você está com dor de cabeça. Não, você chega lá e diz, eu vim comprar remédio porque eu estou com dor de cabeça. Na terapia é a mesma coisa, não é uma entrevista. É você verbalizar o que você está sentindo, a forma como você está sentindo, para que o outro, para que eu, enquanto terapeuta, e você também, nós consigamos auxiliar, né? A gente não vai resolver, eu sempre digo, eu não vou resolver o seu problema. Eu costumo dizer, é uma frase bem simples, eu digo, eu sou uma muleta velha. Eu vou estar te auxiliando enquanto você não conseguir andar sozinho. Mas você vai buscar solução para suas próprias dificuldades. O que eu vou fazer é talvez te mostrar um ponto de vista que você não tenha visto enquanto você estava envolto nas suas emoções. Exatamente. Aí vamos lá, vou puxar a brasa aqui para as barras de Axis, porque realmente a terapia das barras é isso que eu acho um diferencial muito positivo. Porque na psicologia a gente tem, em qualquer terapia, a gente tem o cliente que chega falando e tem o cliente que chega mudo, né? E para a psicologia, se o cliente não se colocar, fica quase que impossível praticar, realizar essa sessão. E nas barras você tem essa opção, você não quer falar, deita na maca, os pontos são tocados, você só permite. E dali em diante você libera, desbloqueia, tá, energeticamente, crenças que estão limitando e impedindo que você consiga expressar seus sentimentos e emoções. E o incrível é que depois da primeira, logo da primeira, no final da primeira sessão das barras, o cliente sente a necessidade de falar. Olha, acho que meu terapeuta vai ficar com inveja, viu? Que eu vou querer experimentar essa barra aí. Tá? Então é muito fantástico, é uma experiência. Eu estou apaixonada por esse trabalho, né? Como eu falei para você antes, são 37 anos já de psicóloga e 8 de barras de Axis. E eu me apaixonei pelas barras justamente por isso, que ele te dá esse leque e que você não precisa. E de modo geral, os homens têm mais dificuldade para falar. E eles chegam, não dizem nada, eles vão me dizer depois, às vezes, na outra sessão. Ou então, olha, porque as barras ela libera tudo a nível emocional, a nível energético. E o homem, quando é para falar da questão da sexualidade dele, que ele está tendo dificuldade e, com ereção e etc., é matar, porque ele fica ali desesperado. E com as barras eles vêm, eu corro as barras, depois eles vão, conseguem ter a relação normalmente, e muitas vezes a esposa me liga agradecendo, eles mesmos,
e acabam voltando para a sessão e sem nem me tocar o assunto. Já vai me tocar depois, e aí a gente vai continuar fazendo o acompanhamento, a terapia, a pessoa vai fluindo muitas outras coisas. Então, eu estou apaixonada pelas barras, tá? Mas o importante, gente, é que, olha, quando se trata de saúde mental, a gente tem que buscar um profissional, tá? A gente não pode simplesmente dizer, não, isso vai passar, é porque eu estou com a fé fraca, isso é mentira. A fé da gente não tem ligação diretamente com doença, com transtorno mental nenhum, tá? Fé, crença é um amor muito grande em função de um Deus que nós acreditamos e que temos dentro de nós. Então esse amor ele não acaba e não é que eu estou fraca de fé, não. Eu estou muito pelo contrário, eu estou muito dentro dessa minha fé e me culpando por não conseguir sair sozinha. E nós não temos obrigação de sair só. Nós estamos aqui todos porque nós somos uno com o todo. E uno com o todo nós temos que procurar ajuda, nós temos que procurar contribuição, tá? É, isso é verdade, né? Às vezes a gente não. A gente às vezes se martiriza, né? Diz que não vai procurar ajuda, ou às vezes entra nesse processo de autoculpa mesmo, de não conseguir lidar com isso a ponto de não falar pro outro, né? E aí a gente entra naquela coisa, família não é terapia, amigo não é terapeuta, né? Mesa de bar não é Mesa de terapia. bar não é terapia, então tem todas essas questões. E buscar realmente profissionais qualificados para trabalhar essas emoções é o que é importante. Não só as emoções, mas o autoconhecimento é o principal, né? O principal da nossa saúde mental é o autoconhecimento. Porque se você se conhece, você sabe como lidar com essas necessidades e dificuldades adiante. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, Eu tá? também, viu? Porque esse bate-papo aqui a gente olha, ia muito mais fundo, mas infelizmente o nosso tempo não permite, tá? Muito obrigada, Kemi. Fique à vontade para dizer o seu contato, para as pessoas poderem procurar pela sua contribuição. Ah, sim. Olha, eu gosto muito de usar a rede social, então o meu arroba é arroba psicóloga Kelly Souza, e aí você pode me procurar por lá e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Gente, obrigada por nos assistir, né? Por dar essa força pra gente. Não deixe de dar o like. Um beijo no coração de todos vocês. Eu sou Ana Maria Rebelo, psicóloga, terapeuta de barras de axis e o Espaço Terapêutico AME patrocinando mais esse nosso lindo bate-papo, esse bate-papo com amor, iniciando o nosso ano. Beijos e um excelente 2025 para todos vocês.